Sistema nervoso periférico. Sexto ano, página 282 a 291. A comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos, estruturas e glândulas do corpo ocorre através do sistema nervoso periférico, SNP. Ele é formado por uma rede de nervos e gânglios nervosos que chegam a todos os setores do corpo humano. Os nervos se originam no encéfalo e na medula espinhal, conectando essas estruturas do sistema nervoso central ao restante do corpo. Os nervos cranianos ligam o encéfalo ao órgão dos sentidos, encontrados na cabeça e no pescoço. A exceção é o nervo vago, responsável por realizar a comunicação entre o encéfalo e os órgãos internos, como o coração e o estômago. Os nervos espinhais, ou raquidianos, ligam a medula espinhal aos músculos das diversas regiões do corpo, sendo que no corpo humano existem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. O sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso periférico voluntário e sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico voluntário é formado por nervos que chegam aos músculos e coordenam a realização dos movimentos sob o controle consciente do indivíduo, ou seja, são momentos que são dependentes da nossa vontade. E é o que acontece, por exemplo, quando andamos, corremos ou quando levamos o garfo à boca durante a alimentação. São os chamados músculos voluntários do corpo. O sistema nervoso periférico autônomo é formado por nervos que controlam órgãos cujo funcionamento independe da vontade do indivíduo, como, por exemplo, o funcionamento do coração e do intestino. Ou seja, o sistema nervoso autônomo é aquele que controla as ações involuntárias do corpo, independente da vontade do indivíduo. O sistema nervoso autônomo pode ser dividido em dois ramos, com atuação antagônica, ou seja, contrária. O sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. O sistema nervoso simpático, ou seja, o SNP autônomo simpático, está relacionado a situações de emergência ou estresse, que requerem muita energia, como fazer exercícios. São momentos em que o organismo sai do seu processo de normalidade e se prepara para situações intensas. A ativação do sistema nervoso simpático tem como consequências, por exemplo, o aumento dos batimentos cardíacos, a dilatação da pupila, elevação da pressão sanguínea, inibição do estômago, entre outras implicações. O neurotransmissor que atua nessas reações é a noradrenalina. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, por sua vez, está relacionado à normalização do funcionamento dos órgãos. Quando cessa a situação de estresse, atua, por exemplo, reduzindo o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea. O neurotransmissor ou mediador químico que atua nesse sistema é a acetilcolina. Esse sistema é responsável por atuar nas atividades de rotina do organismo, nas diferentes funções do metabolismo. Ao terminar uma refeição, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático é acionado e atuará estimulando o funcionamento dos órgãos responsáveis pela digestão. Os nervos que formam o sistema nervoso parasimpático autônomo, ele atua nos mesmos órgãos que os nervos do sistema nervoso simpático, só que de forma contrária. Ou seja, se o simpático aumenta a pressão sanguínea, o parasimpático ele diminui. Ações voluntárias e involuntárias. Como vimos anteriormente, as ações realizadas pelo corpo são comandadas pelo sistema nervoso. Elas podem ser voluntárias, que são realizadas de acordo com a vontade do indivíduo, ou involuntárias, que são ações que não podem ser controladas pelo indivíduo. Durante a realização de uma ação voluntária, a informação é transmitida ao cérebro, que elabora uma resposta, uma ação. Essas ações são iniciadas e podem ser interrompidas, dependendo da vontade do indivíduo. A decisão de brincar pulando corda é uma ação voluntária. Há uma vontade por parte do indivíduo. Esse estímulo é levado ao cérebro como uma resposta. Ele prepara os músculos para o salto. Ao se cansar da brincadeira, pode-se decidir da forma consciente a interrupção dos saltos. Como vimos na aula anterior, os reflexos são respostas rápidas e involuntárias ao estímulo, que ocorrem, por exemplo, quando retiramos a mão ao espetar o dedo.
O sistema nervoso e as drogas. As drogas, de maneira geral, são agentes biológicos como bactérias e vírus ou substâncias químicas que podem comprometer o sistema nervoso, provocando efeitos como alucinações, sono e letargia, ou seja, provocando alterações no corpo ou no comportamento das pessoas. Medicamentos que compramos na farmácia também são considerados drogas, porém foram produzidos com autocontrole e se destinam ao tratamento de algumas enfermidades. Além disso, são prescritas pelos profissionais da área de saúde, que determinam a dose e a frequência melhor indicada ao paciente. O uso contínuo de drogas pode provocar dependência. Geralmente, a dependência é dividida em dois grupos, física e psicológica. A dependência física está relacionada a um estado fisiológico do indivíduo, ou seja, quando ele não está sob efeito da substância, pode apresentar convulsões, alucinações, além de alteração cardíaca e vasculares. A dependência psicológica relaciona-se ao estado psíquico, fazendo com que o indivíduo não tenha controle sobre sua vontade em consumir drogas. De acordo com o efeito que apresenta o sistema nervoso, as drogas são classificadas em estimulantes, depressoras ou perturbadoras. As estimulantes são aquelas que intensificam a atividade do sistema nervoso. A nicotina, a cafeína, a cocaína e as anfetaminas são exemplos. As depressoras são aquelas que diminuem a atividade do sistema nervoso. O álcool e os inalantes, como cola de sapateiro, são depressoras. Já as perturbadoras são aquelas que causam distorção das atividades cerebrais, podendo levar a alucinações. A maconha, o LSD e outros alucinógenos estão nessa categoria. Doenças que acometem o sistema nervoso. Problemas que atingem o sistema nervoso terão impacto em todo o funcionamento do corpo. Existem doenças ou condições que afetam as funções motoras do sistema quando há uma diminuição da função dos neurônios, havendo impedimento para a transmissão do impulso nervoso. Acidentes também podem comprometer o funcionamento correto do sistema nervoso. Uma doença degenerativa é aquela que compromete as funções vitais para a sobrevivência do indivíduo de forma irreversível e crescente. Existem casos em que uma determinada condição influencia o comportamento, o humor ou a personalidade do indivíduo. Entre os problemas neuropsíquicos que atingem seres humanos, podemos citar a depressão e o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Agora nós vamos ver algumas doenças que acometem o sistema nervoso. A meningite é uma inflamação nas membranas que envolve o cérebro e as meninges. Essa doença é causada principalmente por infecções que podem ter sido provocadas por bactérias ou vírus. Doença de Parkinson é uma doença degenerativa que leva a uma atrofia crônica e progressiva do sistema nervoso. Em muitos casos, acomete pessoas idosas. Ela é caracterizada pela perda de neurônios do sistema nervoso central em uma região conhecida como substância negra ou nigra. Seu principal sintoma está relacionado a problemas motores, que é a tremedeira constante. Doença de Alzheimer. É uma doença degenerativa e progressiva, com início mais frequente após 65 anos, que produz comprometimento nas habilidades de pensar, raciocinar e memorizar, além de produzir alterações no comportamento. Epilepsia é uma doença neurológica crônica, sendo caracterizada pela ocorrência de crises convulsivas de maneira recorrente, onde o cérebro recebe um grande estímulo elétrico, o que produz manifestações como tremedeiras e confusão mental. Tais manifestações são temporárias, mas dependendo da intensidade pode deixar sequelas. Os portadores das condições devem ser medicados constantemente a fim de evitar as crises. Cefaleia é a famosa dor de cabeça. Tal incômodo pode ser decorrente de inúmeros fatores e está associado a diferentes doenças. A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa que pode atingir qualquer indivíduo acima de 18 anos. É causada por uma falha no organismo que faz os neurônios serem atacados e tenham sua bainha de mielina destruídas, o que compromete a transmissão de impulsos nervosos. Alguns hábitos, para manter o cérebro saudável. O centro de comando do corpo humano, que é o cérebro, que precisa de manter saudável para a nossa sobrevivência. Para ajudar nesse bem-estar, algumas atitudes podem ser adotadas, tais como dormir bem cedo, ou dormir bem, O cérebro também precisa descansar, exercite-se também o corpo e mente ativos, ter uma alimentação saudável, evitar o consumo de açúcar e alimentos industrializados, exercite a mente, vale calcular, raciocinar, ler um livro, resolver desafios, fazer palavras cruzadas é uma excelente alternativa.